Trago uma excelente notícia para todos aqueles que sonham e trabalham com um país com justiça social e muita soberania nacional. É sobre a eleição de 2026. É que Lula lidera em todos os cenários de primeiro turno e vence em todos no segundo turno. Diz a pesquisa Quest, o presidente descolou de todos os nomes em eventual segundo turno, exceto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com quem empataria no limite da margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. A pesquisa anterior mostrava Lula empatado com Bolsonaro, Tarcísio, Ratinho Júnior, Michele e Eduardo Leite. E eu sou o Eduardo Coelho, direto do Fronte, trazendo essa notícia sensacional para todos vocês. E já curte e compartilha esse vídeo com os amigos. A pesquisa Quest, divulgada quinta-feira, 17 de julho, mostra que o presidente Lula do PT lidera em todos os cenários que possam aparecer no primeiro turno na disputa para a presidência da República nas eleições de 2026. A pesquisa traçou 4 cenários de primeiro turno e 8 cenários de segundo turno. A lista de eventuais candidatos inclui Lula, Bolsonaro, Tarcísio, Michele Bolsonaro do PL, Ratinho Júnior do PSD, Eduardo Leite do PSD, Eduardo Bolsonaro do PL, Romeu Zema do Novo e Ronaldo Caiado do União Brasil. Na pesquisa anterior, divulgada em junho, o Lula empatava em eventual segundo turno com Bolsonaro, Tarcísio, Ratinho Júnior, Michele e Eduardo Leite. É a primeira vez desde que começou a ser feita com esses nomes, em março, que Bolsonaro é derrotado por Lula num eventual segundo turno. Vou repetir, Bolsonaro é derrotado por Lula num eventual segundo turno. E o Felipe Nunes, diretor da Quest, declarou: as simulações de segundo turno mostram os efeitos negativos da associação de Bolsonaro ao tarifaço de Trump contra o Brasil. Na pesquisa anterior, ele e Lula estavam numericamente empatados com 41% cada um. Agora, Lula abriu 6 pontos de vantagem. O Nunes, ele avalia que o tarifaço também afetou o Tarcísio. Na pesquisa divulgada em junho, o governador de São Paulo estava 1 ponto atrás de Lula. Agora oscilou negativamente dentro da margem de erro e está 4 pontos atrás. A pesquisa Quest foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada entre os dias 10 e 14 de julho. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais. Em 120 municípios do país, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. Agora vamos para os cenários das pesquisas de primeiro turno e segundo turno. E lembrem-se, deixarei todos os números descritos aqui no vídeo, na descrição do vídeo, para vocês acompanharem com atenção. Cenários de primeiro turno. A pesquisa criou 4 cenários, a pesquisa estimulada, para o primeiro turno, das eleições para presidente em 2026. Pesquisa estimulada é aquela em que o entrevistador menciona o nome dos candidatos. E o cenário número 1, que é com Lula e Bolsonaro. O Lula do PT com 32%, Jair Bolsonaro do PL com 26%, Ciro Gomes do PDT com 8%, Ratinho Júnior do PSD com 6%, Ronaldo Caiado do União Brasil com 3%, Romeu Zema do Novo com 2%, indecisos 9%, branco nulo não vai votar 14%. Cenário 2, com Lula e Michele Bolsonaro. Então, o Lula tem 30%, a Michele Bolsonaro 19%, Ciro Gomes 10%, Ratinho Júnior 7%, Ronaldo Caiado 5%, Romeu Zema 4%, indecisos 9%, branco nulo não vai votar 16%. Cenário 3, com Lula e Tarcísio de Freitas. Lula 32%, Tarcísio 15%, Ciro Gomes 12%, Ronaldo Caiado 5%, Romeu Zema 4%, indecisos 11%, branco nulo não vai votar 21%. Cenário 4, com Lula e Eduardo Bolsonaro. Lula 31%,
Eduardo Bolsonaro, 15%, Ciro Gomes, 11%, Ratinho Júnior, 7%, Ronaldo Caiado, 5%, Romeu Zema, 5%, indecisos, 10%, branco nulo não vai votar, 16%. E agora os cenários de segundo turno, que o Lula também vence todo mundo. Então, cenário 1, Lula e Bolsonaro. O Lula tem 43%, eram 41% em junho. E o Jair Bolsonaro tem 37%, eram 41% em junho. Então, o Bolsonaro aí teve uma queda de 4 pontos percentuais. Indecisos, 4%, eram 5%. E branco nulo não vai votar, 16%, eram 13%. Cenário 2, Lula e Tarcísio de Freitas. O Lula tem 41%, eram 41% em junho, e o Tarcísio tem 37%, eram 40%. Então, o Tarcísio caiu aí 3 pontos percentuais. Os indecisos, 7%, eram 5%, e branco nulo não vai votar, 16%, e antes eram 16%. Cenário 3, Lula e Michele Bolsonaro. O Lula tem 43% e eram 43% em junho. A Michele Bolsonaro tem 36% e eram 39% em junho. Então a Michele caiu 3%. Indecisos, 4%, eram 4%. Branco nulo não vai votar, 14% e eram 14%. Cenário 4, Lula e Ratinho Júnior. O Lula tem 41%, eram 40% em junho. O Ratinho Júnior, 36% e eram 38%. Então, o Ratinho caiu 2 pontos percentuais. Indecisos, 6%, eram 5%. Branco nulo não vai votar, 17% e eram 19%. Cenário 5, Lula e Eduardo Leite. Lula, 41%, eram 40% em junho. Eduardo Leite, do PSD, 36%, eram 35% em junho. Indecisos, 7%, eram 4% em junho. Branco nulo não vai votar, 16% e eram 17%. Cenário 6, Lula e Eduardo Bolsonaro. O Lula, 43% e eram 44% em junho. Eduardo Bolsonaro, 33% e eram 34% em junho. Eduardo caiu 1 ponto. Indecisos, 5%, eram 5% em junho. Branco nulo não vai votar, 19%, eram 17% em junho. Cenário 7, Lula e Romeu Zema, né? O Lula tem 42%, eram 42% em junho. Romeu Zema, 33%, eram 33% em junho. Indecisos, 7% e eram 6% em junho. Branco nulo não vai votar, 18%. E eram 19%. Cenário 8, o último, Lula e Ronaldo Caiado. O Lula, 42%, eram 43% em junho. Ronaldo Caiado, 33% e eram 33% em junho. Indecisos, 7% e eram 5% em junho. Branco nulo não vai votar, 18% e eram 19% em junho. Então, é isso. Gostou? Curte aqui, coloca a tua opinião, leia atentamente, vai estar tudo descrito aqui no vídeo, registrado, bacaninha, e compartilha com os amigos, dá essa notícia aí fantástica para quem gosta do Lula, do PT, eleitor da esquerda, democrata, nacionalista e constitucionalista. Então é isso. Então, não se inscreveu no canal? Vem aqui e se inscreve. Já se inscreveu no canal? Bacana, legal. Então pede para alguém se inscrever. Notícia nova, relevante, outra pesquisa de opinião. A gente passa aqui para debater, dividir, compartilhar com vocês. Até breve.